eu falo que quando chegou em maio, eu olhei e falei, daqui a pouco esses caras não vão estar performando na minha crença. Né? Por quê? Porque eu estava com uma crença de que não ia funcionar. Olha, eu vi todos os segmentos crescerem, né? Eu vi muitos segmentos sofrerem. Desafiador, eu diria, principalmente emocionalmente falando. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. E o meu nome é Marcelo Germano. Que top! Estamos vindo para o último episódio do ano de 2020. O último episódio, esse episódio ele é bem especial porque a gente vai contar o que a gente fez em 2020 para que a gente crescesse 3 vezes nesse ano. 3 vezes. 3 vezes, né? Um pouquinho mais que 3, né? Um pouquinho mais que 3. Deu 200 e poucos %. Tem que fechar ainda, né? Ainda hoje é dia... O horário que a gente está gravando isso aqui, hoje é dia 29, ainda falta o dia 30, né? Então, sim, vai vir mais um pouquinho aí, né? E lá no WhatsApp, E lá no grupo do WhatsApp, o pessoal tá falando, saiu mais uma venda. Então... A gente não para, o negócio não pode parar, né? O ano só acaba quando termina, segundo o Murilo. Pô, foi um ano de muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas. É legal a gente falar um pouquinho de retrospectiva. Eu gosto de falar que quando a gente sabe o fim, tudo fica fácil, na verdade. Quando a gente sabe o fim, tudo fica fácil. Quando você está passando por um problema, esse problema é muito difícil. Mas quando você passou por ele, você olha de trás para frente, ele ficou mais fácil, né? Quer dizer, pelo menos de analisar, foi pauleira. E aí é bom a gente, além de fazer uma retrospectiva e olhar isso, mostrar para eles exatamente como que é um método, plano de ação, execução, como que é um ponto de vista educativo, né? Sim. O que tem num ponto de vista educativo? A gente fez uma live mais ou menos nessa época do ano, no ano passado, que a gente falou do planejamento estratégico. Sim. Né? Que era planejamento estratégico para esse ano, que está acabando depois de amanhã, né? A gente fez podcast, né? Isso. Na verdade, acho que foi em novembro, por aí, que a gente fez esse podcast. Foi podcast 3, 2, sei lá, 3, 2, não. 7, acho que é o 7. Isso. Então, quem quiser ver esse podcast, tem um card aqui, ó, é só clicar ali e assistir esse card. Vamos aproveitar que eu já falei, quem quiser assistir esse card, né? Para quem estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilha, dá um joinha aí, e compartilha para os seus amigos, dá um joinha e ativa a sineta, é sineta que fala? Sininho. Ativa o sininho aí, porque aí quando sair novos podcasts, você vai ser notificado. E também eu queria aproveitar, pedir aí para você, depois faz um post no Instagram, né, um stories no Instagram, me marca e me põe qualquer sacada que você pegou desse podcast ao longo desse ano, que você que já vem ouvindo nossos podcasts há mais de um ano, né? O que melhorou no seu negócio, né? A gente gosta de feedback, a gente está impactando aí milhares de pessoas todas as semanas, e às vezes é bom a gente ter um feedback, né? Exatamente, efetivamente, o que fez diferença para vocês, para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui que a gente gosta muito. Então, perfeito. Aline, o legal da gente olhar isso é trazer o que a gente fez de prático, né? Para eles poderem ter uma visão, né? Meta, plano de ação, execução, que a gente sempre fala, mas tem foco, tem prioridade, né? Tem visão de longo prazo, tem visão de curto prazo, então a gente vai dar uma geral nisso aqui para mostrar o que aconteceu, né? A gente vai mostrar aqui como que a gente traçou nossos planos, como que a gente traçou a meta, o que a gente fez quando a gente bateu a meta no meio do ano, né? Que a gente bateu a meta do ano lá no dia 1º de setembro, então a gente vai compartilhar essa questão também, como que a gente redefiniu a meta, e também lá no final desse podcast, daí você vai ter que escutar até o final para ouvir essa parte, de falar quais foram os principais aprendizados que a gente teve, porque foram aprendizado pra caramba, assim. Esse foi um ano de muito aprendizado, né, Marcelo? Mas vamos começar do começo. Começando do começo, lá no ano passado, acho que foi finalzinho de outubro, início de novembro, a gente fez o nosso planejamento estratégico para 2020. E lá a gente definiu quais seriam as nossas prioridades, os indicadores que a gente iria olhar para esse ano de 2020, e também qual seria a nossa meta. Compartilha um pouquinho disso, Marcelo. Eu tava só fazendo a conta aqui, ó. Eu tô fazendo uma conta de 3 aqui, para ver quanto que foi exatamente o nosso crescimento. A gente falou 3 vezes, mas se for em percentual, vai passar disso, né? Passou de 250% o nosso crescimento. Tá passando de 250% em um ano, de um ano para o outro, comparando um ano com o outro. Lógico que deve ter tem variáveis aqui que ajudaram, né? Tem variáveis que ajudaram. Mas vamos lá, ano passado a gente sentou, fez o planejamento estratégico. Uma das coisas que fazem parte do nosso planejamento estratégico, quando a gente vai decidir o que vai fazer, é olhar o que a gente chama de ponto de vista educativo, né? O ponto de vista educativo é uma ferramenta do EAG,
que a gente ensina para os nossos clientes e que a gente usa, porque a gente tem que usar aquilo que a gente ensina. Sim. Então, de uma maneira bem simples, só para o comandante entender, né, como que a gente junta meta, plano de ação, execução, alinhado. Eu não vou focar aqui no aspecto cultura, né, nesse momento, mas pode ser que em algum momento a gente fale disso, né, e como que a gente fez. Então, a gente terminou o ano, a gente fez o nosso PVE. O PVE é uma ferramenta que a gente tem, que tem vários campos, né? E aí, entre os campos, a gente determina uma visão de 5 anos, mínima de 5 anos. A gente pode colocar uma visão de 20 anos, 25 anos, se a gente quiser, tá? A gente determinou uma visão de 5 anos de faturamento, de crescimento, esse tipo de coisa. E aí, é lógico, 5 anos acontece muita coisa, você traz para a narrativa de um ano. O que eu vou fazer neste ano? Então, a gente está alinhando o curto prazo com o médio prazo, com o longo prazo. 5 anos já é de médio para longo, né? Então, eu olho para aquilo daqui 5 anos, mas se eu não der espaço esse ano, não adianta nada. Então, eu preciso de um plano efetivo, né, que faça sentido para que em 5 anos eu alcance esse resultado. E esse resultado, né, estabelece-se uma meta. E essa meta pode ser tanto financeira, né, de faturamento, que eu diria quantitativa, né, quanto de impacto, no nosso caso, né. Então, a gente tem algumas metas quantitativas para 5 anos. Entre as metas que a gente tem quantitativa para 5 anos, a gente estabeleceu lá como meta 50 milhões de reais de faturamento no ano de 2024, e eu acho que a gente vai chegar antes, né? Então, as coisas estão conspirando para a gente chegar antes. A gente estabeleceu como meta... A gente tem uma visão de longo prazo, que é atender 100 mil donos de pequenas e médias empresas. Você vê, hoje a gente está em 2029 donos de empresas que passaram pelos nossos treinamentos. A gente tem uma meta de longo prazo de atender 100 mil donos. Isso está sempre orientando a gente, 100 mil. Não sei se eu vou estar vivo, né, em tempo de ver os 100 mil. Imagino que sim, né? Imagino que vai estar, porque a gente vai ter outros planos, né, Marcelo, para a gente chegar nesse objetivo. Isso. E aí a gente estabelece, né, uma meta financeira, uma meta de impacto, 100 mil empresas transformadas, uma meta financeira, em 5 anos faturar 50 milhões de reais por ano, e a gente estabeleceu uma meta de, ao longo do ano, a gente não fez isso em dezembro, ao longo do ano, numa revisão, a gente estabeleceu o quanto que a gente quer que essa empresa valha se um dia a gente quiser vender ela. Estabelecemos esse valor. Não que a gente vai querer vender a empresa, mas só para a gente entender qual que é o valor do nosso patrimônio. Mas isso a gente fez esse ano, né? No ano passado a gente não fez, a gente foi fazendo ao longo do ano, né? A gente foi tendo esse insight, a gente não terminou o ano com essa meta, mas ao longo do ano a gente colocou de criar uma empresa de avaliação de mercado de 500 milhões de reais. Tá? Então, ao longo do caminho a gente 400? Vai fazendo ajustes, 400 milhões de reais, né? 400 milhões de reais. Ao longo do ano, a gente foi fazendo ajustes naquilo. Então, direcionou pela visão. Quando a gente direciona pela visão, a gente volta para entender, né, qual é a nossa missão, né, e a gente já tinha feito um trabalho no ano passado de posicionamento e acabar com o caos nas pequenas e médias empresas através de uma equipe autogerenciável, porque o segredo é a equipe, cara. Se você não tiver uma equipe, sua vida vai ser um caos, você tem uma equipe autogerenciável. E a gente tem vários podcasts explicando exatamente o que é uma equipe autogerenciável, mas para falar de uma forma resumida, uma equipe autogerenciável é onde cada um que senta na sua cadeira sabe exatamente o que precisa entregar como resultado individual, em time, no conjunto, né? E cada um tem suas metas, seus planos de ação para executar, e todos executam suas metas e plano de ação, um ajudando o outro, olhando sempre para o todo, né? Então, de uma maneira simplista, eu poderia ficar 1 hora só explicando isso, mas só para a gente não fugir do tema, né, que é o tema da nossa retrospectiva. Então, a gente definiu isso, né, a nossa missão é acabar com o caos das pequenas e médias empresas, e aí a gente fez uma revisão dos nossos valores. Então, a gente tinha uma leitura dos valores, a gente fez uma releitura, não que mudou os valores, na verdade, a gente fez só uma releitura dos valores. Sim, né? E a gente renomeou alguns, né? Renomeou alguns, então a gente não tinha um valor que a gente chamava de intensidade, então a gente misturou algumas coisas que era equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E né? Esforço discricionário. E esforço discricionário, que é fazer bem feito pelo simples prazer de fazer bem feito. A gente juntou os dois, deu o nome deles de intensidade. Intensidade para a gente tem intenso em todos os lugares que a gente está. É no trabalho, é em casa, nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, amigos. Intensidade é intensidade na vida inteira. Se tem intensidade em todas as áreas da sua vida, você vai estar em equilíbrio. Se você tem intensidade numa parte e não tem na outra, você não está em equilíbrio. Então, a gente renomeou os valores, né? E aí alguns a gente manteve.
Tinha um valor que a gente vivia, mas ele não era um valor escrito, né? Que era Que era o integridade. senso de dono. Integridade e senso de dono. Integridade, né? A gente não tinha escrito dono. senso de dono. Exato, daí a gente escreveu esses dois também, porque antes eles eram valores que já faziam parte da cultura, mas não estava escrito na parede. A gente não dizia que nosso valor é integridade, nosso valor é senso de dono, e a gente botou na parede. E quando a gente bota na parede, isso muda também, né? Traz um outro peso, traz um compromisso, né? E o senso de dono veio também do livro Desculpability, né? Porque ele fala muito do senso de dono, não o senso de dono da empresa só. A gente tem que ter senso de dono no país que a gente vive, né? E então a gente tem que ter senso de dono em tudo. Eu saio na rua, eu tenho que ter senso de dono pela rua que eu tô. Se eu vejo uma parede pichada, eu tenho que ter senso de dono de olhar e falar, cara, essa parede não pode estar pichada, né? Senso de dono é para tudo, né? Então, principalmente esse ano que foi um ano de pandemia, né? O senso de dono ele está em todos os aspectos, né, de cuidados, de realmente a gente cuidar. Então, a gente renomeou alguns valores aí, deu uma cara para os valores e chegamos nos nossos 7 valores que formam um time foda, né? Então, o gratidão a gente manteve, o autodesenvolvimento e alta performance a gente manteve, integridade, senso de dono, gratidão já falei, né? Compromisso com o sucesso do cliente, legitimidade que a gente manteve, e aí juntando todos eles, eu falei os 7, né? Juntando todos eles, dá o que a gente chama de time f***. Então vamos só contar para a gente ver, né? Vamos botar nos então, dedos. A gente trouxe o intensidade que não tinha, o integridade que não tinha, o senso de dono. Aí a gente manteve o autodesenvolvimento, alta performance, né? A gente manteve o compromisso com o sucesso do cliente. Gratidão e legitimidade. Então, esses 7 valores que a gente entende que são os valores que vão ajudar a gente performar e encontrar resultado. Uma coisa interessante da gente falar isso, Aline, é que quando a gente fala, o valor não é um valor só porque ele é bonito, né? Ele é um valor porque ele tem que ser atrelado ao resultado. Pensa, se você tem integridade é estar inteiro fazendo um negócio, né? Integridade não é uma coisa quebrada, integridade é uma coisa que é inteira, né? Você está inteiro na promessa que você faz para o seu cliente, na entrega que você faz para o seu cliente, na entrega que a gente faz aqui dentro da empresa, isso vai ajudar a trazer resultado. Se eu estou me desenvolvendo, estudando as coisas que ninguém tem coragem de estudar, desenvolvendo técnicas que ninguém tem coragem de desenvolver, aplicando conhecimentos que ninguém aplica, eu vou performar mais do que as outras pessoas. Né? Então, o autodesenvolvimento, ele está ligado com o resultado. Né? Intensidade, se eu estou intenso, eu estou ligado com o resultado. Legitimidade, eu tenho legitimidade para sentar nessa cadeira e falar o que eu falo, né? E isso eu falo eu, Marcelo, mas eu falo a Aline, falo qualquer funcionário nosso. Por exemplo, o Blessed, que edita vídeo, se ele tem legitimidade, porque ele domina editar vídeo, porque ele edita os vídeos no prazo, porque ele tem os vídeos com qualidade, porque ele entende a imagem que a nossa marca quer dar, isso também é legitimidade. Né? A pessoa certa no lugar certo é legitimidade. E todos esses valores, eles estão vinculados com o resultado. Não adianta você ter um valor solto e ele não está vinculado com o resultado. Né? A gente veio e olhou e renomeou os valores. E aí a gente definiu as prioridades, que é onde a maioria das pessoas erram. Lógico, a gente tem no nosso PVE vantagem competitiva, energia emocional, estômago, quais são as decisões de estômago que a gente tinha que tomar, a gente tomou algumas, investimentos que tem que fazer, agora a gente tem outros decisões de estômago que envolvem bastante investimento que a gente tem que fazer, né, e pessoas, né, enfim, tudo que é decisão que tem que ser feita. E aí a gente criou nossas prioridades, né, então a gente criou prioridade. Aqui eu vou dar o que eu acho que é fundamental para quem está assistindo a gente vai começar o ano 2021 e falar, cara, o que eu vou fazer para ter um ano 2021 diferente? A gente fez esses dias uma imersão que a gente falou, né? 2021 não tem surpresa. Né? 2021 tem priorização e planejamento, porque 2020 teve surpresa, né? O Covid foi surpresa. Mas esse ano entender o que você vai priorizar e se planejar. Né? Entender o cenário para poder se planejar, entender o que está acontecendo no ambiente, quais são as perspectivas, entender o segmento, entender o que a gente faz para a gente poder performar. Então, a gente, no ano de 2020, a gente entrou com 5 prioridades, vamos lá. A gente entrou com prioridade time, gestão, a nossa única coisa que era produzir conteúdo, né? Então, era prioridade de conteúdo, tudo se desenrolou a partir da prioridade de conteúdo, porque o conteúdo, eu só queria deixar claro para quem está ouvindo a gente, que se você quiser ter um plano estratégico bem feito, você tem que ter prioridades, né?
E eu não aconselho você ter 5, igual a gente fez. Esse ano, do ano 2021, a gente está com 3. No ano 2020, a gente entrou com 5. O fato da gente ter entrado com 5 prioridades fez com que uma a gente não desse foco. A gente conseguiu dar foco em 4, né? E uma ficou... Não, a gente conseguiu executar alguma coisa, mas a gente não performou naquela prioridade da maneira que deveria ter performado. Uhum. Então, não recomendo que ninguém entre com 5 prioridades, entre no máximo com 3. Mas eram as nossas prioridades, né? Conteúdo, o time, desenvolver o time, contratar pessoas, né? Fazer gestão, a gente implementou o sistema de gestão da qualidade, a gente vai ter que... Fazer uma melhoria contínua. Então, isso, da qualidade. Aí a gente colocou tração, que era focar no nosso marketing, comercial e marketing, aumentar o time, aumentar investimentos, né, para poder crescer e dar esse salto que a gente queria. E aí a gente também focou em fazer parcerias, que foi essa que a gente não colocou 100% do que a gente poderia, e aí a gente tem que revisar. Aí olha só que interessante, a gente fez tudo isso, estabeleceu um crescimento de 100%, fez tudo isso, entramos o ano, foco, crescendo, a atração funcionando, as coisas acontecendo, o time crescendo, e de repente, quando chega no dia 14 de março, acho que foi 14, né? 17. Aqui foi 17 de março, aqui em Florianópolis decretaram a quarentena. E aí tudo que a gente tinha planejado ficou desplanejado, né? As turmas eram turmas presenciais, então a gente teve que agir rápido, né? Olhar, pá, cara, e agora? A gente teve que agir rápido, né? Mas a gente levou um tempo ainda, né? Foi um baque, né, Marcelo? A gente ficou o mês de março e abril, assim, ainda entendendo o que ia acontecer, né? A gente ainda ficou meio, cara, o que vai acontecer? O que será que vai dar com tudo isso? A gente não ficou só entendendo. A gente fez na época, a gente fez uma sala de guerra, entendemos os cenários, fizemos planos e saímos executando. É que num primeiro momento, a gente foi entender o quanto o nosso caixa segurava, e a gente entendeu que dava para segurar, né? O nosso caixa segurava até o mês de agosto, né? Sem maiores preocupações, né? E aí a gente até fez planos para, de repente, naquela época, olha, vamos levantar mais dinheiro, alguma coisa assim do tipo, se precisar, para garantir, né? E aí a gente resolveu fazer um negócio que é contraintuitivo, né? Você lembra disso, Aline? Sim. A gente resolveu, vamos parar de vender, simplesmente resolveu parar de vender, e vai ter muita gente precisando de ajuda agora, vamos só ajudar as pessoas. E a gente fazia 3 lives todo dia. Sim, Marcelo 3 lives todo dia. Doido. Nossa, eu nunca trabalhei, não, já trabalhei bastante, assim, mas assim, nos últimos anos eu trabalhei, esse ano foi, acho que eu mais trabalhei dos últimos anos. Sim. Era 3 lives todo dia, mentoria com um monte de clientes nossos que a gente tem de mentoria, sala de guerra com todas as minhas empresas, porque são 3 empresas, né? Sala de guerra com as empresas, a 4ª empresa saindo, enfim, foi punk. Nessa altura do campeonato a gente começou, vamos só gerar valor. Uhum. Então veio março, a gente ainda fechou bem em março, abril despencou. Mas uma coisa que é interessante que aconteceu, né? A gente, lógico, eu vou atribuir os nossos resultados às nossas metas, plano de ação e execução. Eu falo que eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução, mas eu falo que a sorte, ela é o advento de quando a oportunidade encontra com o preparo, gera o que a gente chama de sorte. E por que eu falo isso? Porque o que aconteceu foi o Covid, ele trouxe oportunidades e ameaças, né? Uhum. E aí as oportunidades que o Covid trouxe, encontrou a gente preparado, né? Então deu o que a gente chama de um pouco de sorte. E aí, como a gente está no mundo digital, para fazer as nossas vendas, como a gente não estava vendendo, mas eu dentro do mercado, então networking é importante, quem a gente se relaciona, quem são os nossos amigos, quais são os grupos que a gente participa, os grupos empresariais, os grupos, né? Então eu participo do Platinum, do Érico Rocha, eu participo do Dinastia, do Sandro San, participo da mentoria do Vitor Damaso, né? E conheço a maioria dos players do mercado, tenho contato com eles. E o que eu comecei a observar, independente de a gente estar enfrentando uma crise sem precedentes, com o comércio parado, com tudo parado, o digital estava bombando. Nossos clientes que estavam no digital, o e-commerce, estava todo mundo bombando, vendendo mais do que nunca. E aí eu vi as pessoas vendendo, ainda eu tinha uma crença limitante ali, né? Eu acho que eu nunca falei dessa crença limitante.
Quando começou, que entrou o lockdown em março, em abril, o pessoal dos grupos que eu participo começaram a bater recorde, principalmente lá do Platinum, né? Começaram a bater recorde de faturamento, de lançamento, né? Então, eu participo do grupo do Érico Rocha, as pessoas que estão ali estão fazendo lançamento, e as pessoas fizeram lançamento recorde, aí o outro lançamento recorde, o outro lançamento recorde. Olha como as nossas crenças de escassez atrapalham a nossa percepção da realidade. Eu, com minha crença de escassez, eu pensava assim, Aline, cara, eles estão vendendo agora porque as pessoas, ninguém foi mandado embora ainda. Está todo mundo em casa, as empresas estão entendendo o que vai fazer e está todo mundo em casa recebendo salário. Porque até então não tinha suspensão, o governo não tinha feito nada de suspensão. Sim, só não podia sair na rua e, tinha que continuar recebendo salário, né? E aí eu falei, então as pessoas estão em casa, estão recebendo salário e não estão gastando. Porque não sai na rua. Quando você não sai na rua, você não gasta dinheiro, né? Gasta com iFood, gasta com outras coisas. Isso. Mas, enfim, aí eu não vou entrar nessa discussão, a gente podia fazer um podcast só para entrar nessa discussão aqui. Mas, enfim, né? As pessoas ficaram em casa. Aí eu falei, mas logo as empresas vão começar a demitir. Então, quem está vendendo agora tem que aproveitar para vender agora, porque daqui a um mês não vai vender mais. Fiquei pensando isso. E aí a gente está ali, gerando conteúdo, ajudando as pessoas, e as nossas vendas despencando. Só que eu via, aí o cara tinha lançado, tinha batido um recorde, aí quando chegou em maio, o cara lançou de novo, bateu o recorde de abril, eu falei, essa altura do campeonato, aí já tinham mandado não sei quantas pessoas embora, o governo já tinha autorizado fazer suspensão de contrato. Eu falei, já era para os caras estar tendo resultado ruim nas vendas, né? Uhum. E os caras estavam aumentando. E aí foram aumentando cada vez mais. Eu falei, cara, não é possível, né? Não é possível, tem alguma coisa errada aqui, porque o mundo está parado, as empresas estão tudo paradas e os caras estão vendendo mais do que nunca. E aí a gente tinha cliente que faturava 4 milhões por mês, passou a faturar 8, né? Uhum. Umas coisas de louco. E aí foi quando a gente resolveu fazer o nosso lançamento em maio. Sim. Né? A gente começou o planejamento dele em abril, porque a gente entrou no desafio que o Érico propôs, né? Lá dentro do Insight. A gente entrou no desafio que o Érico propôs, mas também tinha uma outra coisa, Aline, porque os nossos treinamentos eram presenciais. Uhum. A gente estava com a turma de maio vendida e a de julho vendida. Já. Uhum. Os dois vendidos, esgotado. E era presencial, sala para... o de maio 45. Era para 50 pessoas, né? E o de julho era para 100. Isso. O de julho não estava esgotado ainda, mas estava caminhando bem para esgotar. Exato. A gente falou, como a gente vai fazer esse treinamento, né? Vou ter que devolver dinheiro, não vou ter que devolver dinheiro. Enfim, aí entrou o mundo de vamos fazer online, e aí todo mundo fazendo online, todo mundo convertendo para online. A gente resolveu fazer online. E aí quando foi em maio a gente fez um lançamento. Como a gente tinha, aí eu falo, né? A preparação quando pega a pessoa, a oportunidade e a preparação quando ela se encontra. Como a gente tinha uma prioridade que era atração, a gente montou um time de atração. Uhum. A gente já estava usando o marketing, a gente já estava melhorando nossos processos de marketing, a gente já estava focando no time. E produzindo conteúdo, né? E produzindo conteúdo. A gente entrou o ano com 7 funcionários, a gente está saindo o ano com 21 funcionários, a gente entrou o ano com 8 especialistas do método, a gente está saindo o ano com 19 especialistas, né? Então a gente entrou entre funcionários e especialistas com 15, está saindo o ano com 40. O time já vinha crescendo. E a gente fez toda a integração de muitos desses funcionários no home office, coisa que a gente nunca tinha feito, né? Mas a gente tinha o nosso processo de integração que estava pronto, a gente usou o mesmo processo de integração, só que em vez de olho no olho, a gente usou o Zoom para fazer o processo de integração. Aí a vantagem de ter um processo, né, para fazer uma integração, contratar as pessoas home office, né, e fazer a integração home office. Então a gente estava preparado para fazer isso tanto no presencial, não que a gente estava preparado para fazer no home office, mas a gente conseguiu adaptar, porque o processo já existia. Aí, como a gente estava preparado com tração, a gente começou a fazer a campanha, fez o desafio do Érico, utilizou uma forma, um método. Isso que é importante que o empresário tem que entender. A gente não inventou mágica. Existia um método, no nosso caso, o método da fórmula de lançamento. Existia um método, a gente utilizou o método, seguiu ele à risca. Eu tinha passado minhas férias de dezembro estudando o método, fiz um tremendo de um resumo do método, estudei o método, preparamos tudo, né? Esses 5 meses, o negócio foi ficando internalizado na cabeça. Era estudo, preparo, escreve, estudo, preparo, escreve. A Aline ajudou, a gente discutiu muito o script, discutiu muito como seria, e aí saímos para fazer. No improviso, aí teve um improviso, porque onde a gente vai fazer esse lançamento?
Vamos gravar? Pô, como que vai gravar em épocas de Covid? Não dá para gravar, é uma loucura gravar, editar. Bom, então vamos fazer ao vivo, porque a gente viu outros players do mercado fazendo ao vivo, e a gente resolveu fazer ao vivo. E pum. Fizemos ao vivo, fizemos na minha casa na praia, montamos tudo com estrutura remota, só na hora de transmitir, que a gente foi lá transmitir ao vivo, eu, você, o F e o Felipe, né, que a gente contratou o Felipe da TV Palhoça, né? Sim, para cuidar ali com os equipamentos, né, que a gente não tinha equipamento ainda. A gente nem sabia como que usava os equipamentos, né? E aí a gente foi descobrindo, né? O F cuidou disso com uma tremenda de uma qualidade, e a gente fez um lançamento e pum, né, explodiu nesse lançamento. E aí a energia, né, aí entra no PVE o ponto de vista da energia emocional, energia do time lá em cima, aí é foco, e é contratação, e é montar projeto, e é entender como vai entregar, e aí começamos a entregar no online. Será que vai ser legal? Será que não vai ser? Será que as pessoas vão gostar? Não vão gostar? Como que vai funcionar? Bom, plano, funcionou. Quando chegou o dia 1º de setembro, a gente bateu a meta do ano. A meta que a gente estabeleceu, que era crescer 100% em relação a 2019, dia 1º de setembro, meta batida, né? E aí eu estava falando, só para não deixar aberto aqui, o negócio da crença, né? Olha nossas crenças como conduz a gente a acreditar nas coisas erradas. Eu acreditei que por conta da pandemia, muitas pessoas iam ficar desempregadas e todo mundo ia parar de vender. E quem estava vendendo era porque tinha que aproveitar aquela janela de oportunidade, que enquanto aquela janela de oportunidade estivesse, ia poder vender. E depois disso eu acreditava que não ia vender. Eu acreditava que as vendas iriam cair, né? Se eu tivesse acreditado nessa crença, eu ia ter tomado as outras... Se eu não tivesse me desbloqueado dessa crença, ela teria feito com que a gente não tivesse feito o que a gente ia fazer. Porque eu ia falar... Não vamos fazer esse lançamento, porque... E aí a gente fez um lançamento, foi incrível, né? A gente fez vários lançamentos incríveis esse ano. Esse ano a gente fez 5 lançamentos. 5 lançamentos, todos eles... de 6, 7 dígitos. Todos eles com resultados assim expressivos, no mínimo ROI 10, né? ROI 8, ROI 9, né? O mínimo a gente fez foi 9. Lançamento que a gente teve 33 vezes de ROI. O que é 33 vezes de ROI? A gente investiu 35 mil e faturou 1 milhão e 100. 35 vezes de ROI. Então, foi 33 mil, se eu não me engano, que a gente investiu. Aí a gente veio, quando chegou em setembro, a gente bateu a meta. E aí, quando bate a meta, não é igual a Dilma, né? Quer dizer, a gente dobrou a meta, mas a gente tinha meta, né? Batemos a meta. A gente não dobrou a meta, mas foi quase que dobrar, né? A gente estabeleceu um crescimento de mais de 60% da meta. Sim. Da meta inicial, né? Se eu fizer as contas aqui, é 75%. 75% a gente estabeleceu aquela meta baseado na performance dos 2 últimos meses, né? Sim. Baseado na performance dos 2 últimos meses, a gente estabeleceu uma meta que era superar a meta em 75%. E aí a gente fez os planos, né? Porque não só olhando a retrospectiva dos últimos 2 meses, mas também, tipo, o que a gente vai fazer. Porque, como tu falou, a gente cresceu de 7 pessoas no início do ano para 21, mas então, para a gente conseguir esse número de 75% a mais do que a gente planejou, a gente precisou entender a mais da meta, porque a meta era dobrar, a gente bateu a meta de dobrar e planejou mais 75% do que a gente já tinha planejado. Além que vai da dar meta 250% de crescimento. Sim, então a gente teve que traçar o plano para quem são as pessoas que a gente vai contratar, quais são as estratégias que a gente vai usar, qual é a meta para cada mês, então a gente definiu qual é a meta de cada mês que a gente ia bater, e se não acontecesse de bater a meta em algum mês, o que a gente ia fazer para compensar no próximo mês, para que a gente chegasse no final do ano nos 10,5. E ainda no último mês estava longe, né? Estava longe. A gente fez bastante coisa. Mas uma coisa interessante, né? A gente estabeleceu a meta, a gente não deixou de focar em nenhum momento nas prioridades, a gente tinha nossas reuniões das nossas prioridades, não deixamos de focar nas nossas prioridades. Ao longo de tudo isso, não era só vender, porque a gente teve que começar a criar estrutura de entrega, que é uma estrutura de entrega diferente, de CS diferente, né? Quando a gente fala em prioridade, a gente tem poucas prioridades, é importante não ter muitas prioridades, porque cada prioridade vai demandar muitas ações. E conforme as coisas vão acontecendo no campo de batalha, você tem que abrir novos planos de ação. Se
Se você tem muitas prioridades, por isso que a prioridade de parceria ficou... A gente estava bem forte em parceria até a pandemia, depois da pandemia a parceria soltou, porque era tanta coisa para fazer, né? Sim, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Então, o que eu recomendaria para quem está ouvindo a gente aqui agora, nesse momento, era ter menos prioridades. Sim. Aí, resumindo, foi um ano de muito trabalho, muitos planos, muita coisa no campo de batalha que funcionou, mas teve bastante coisa que não funcionou, e ao não funcionar, como a gente tem um ritual semanal, toda semana a gente analisa o que não funciona, e é plano, e é o que não funciona, e é plano, é o que não funciona, e é plano, é toda semana, né? Toda semana. Esse é um tópico que eu ia até trazer, Marcelo, sobre essa questão dos rituais, de gerar energia, de ter as reuniões, a gente tocar o sino toda vez que sai uma venda, comemorar toda vez que a gente bate uma meta e tal. E até, tipo, falando sobre energia especificamente, a gente fez até um campo de batalha, que é o campo de batalha 24, tem um card aqui em cima para quem quiser assistir, foi um campo de batalha, com o Marcelo falando sobre rituais que geram energia, né? Mas eu acho que é muito legal a gente compartilhar quais foram os rituais que esse ano fizeram a diferença. Você comentou sobre a reunião semanal, que é a reunião de radar, né? Que a gente analisa toda segunda-feira, faça chuva, faça sol. Tem uma reunião segunda-feira com toda a equipe, que agora a gente faz só com a equipe de comitê, mas começou agora, recentemente, com a equipe de líderes, né? Até então era o time inteiro que participava dessa reunião, e sempre com foco em olhar os indicadores, quanto que a gente está da meta, se a gente vai bater ou não vai, e quais são os indicadores críticos, né? Como, por exemplo, como é que está o nosso NPS, como é que está a nossa nota, qual é a avaliação que os nossos clientes estão dando, dos comandantes que eles estão dando dos nossos treinamentos. E outra coisa, né? Quando a gente olha o NPS, às vezes, né, vem algumas coisas que doem na gente, né? Porque às vezes, né, você faz um negócio e quando você tem o feedback não é aquilo que você esperava. E aí a gente tem que ter humildade para olhar para aquele feedback e falar, isso aqui é uma oportunidade de melhorar, não para ficar chateado, né? Sim, mesmo e o ficando quanto chateado, a gente evoluiu, né? esse ano com os feedbacks que a gente recebeu. Foi, tipo, graças aos feedbacks que a gente conseguiu aumentar o nosso NPS, nossa, incrivelmente, e mesmo aumentando a quantidade de pessoas de turma. Porque antes a gente tinha um NPS com 45 pessoas, agora a gente tem um NPS com 200, 300, até 500 pessoas que a gente já fez no Alavanca Seus Lucros. Então, é um NPS com outro número e outro nível, né, de complexidade, que a gente pode dizer. Então, a gente tem as reuniões semanais de ritual de energia, onde põe um time, nosso grito de guerra, onde põe o time. Uma coisa interessante, não é exatamente um ritual, né? Eu gosto de ouvir louvor, né? Então, todo dia de manhã, quando eu começo minhas lives, sempre com louvor, e aí a gente, quando ia para casa fazer um negócio, sempre estava tocando um louvor, mas meio que virou um ritual, né? Não imposto, né? Tem uma história até, Marcelo, porque assim, a gente faz muito benchmarking, né? Então, a gente até fez um podcast falando sobre benchmarking, então a gente faz muito benchmarking. E o Qual podcast? O podcast do benchmark tá aqui, ó. Só clicar aqui nesse card aqui. Mas aí a gente acaba criando conexões, né? Quando você faz benchmarking com alguém, você acaba criando conexões. E o F, ele fez alguns benchmarkings com os videomakers lá da Ignição, que é a empresa do Érico Rocha. E daí o F estava conversando com a Leti, que é uma das videomakers, e ela falou que toda vez que eles iam fazer a montagem de algum evento, dava alguma treta. Dava alguma coisa. Dava algum problema técnico, dava um bug na internet, sempre dava alguma coisinha assim, nada a ver. Daí eles falaram que começaram a botar louvor, e que depois que eles botaram louvor, nunca mais teve problema. E daí o F falou, eu vou levar louvor pra gente, porque pra gente também sempre tinha alguma coisinha. O slide não compartilhava com áudio, aí o microfone dava um negocinho, a gente sempre tinha alguma coisinha pequenininha que dava. Daí a gente começou a botar louvor também, ó. Eu já ouvi os louvores, já, né? Já ouvi. E aí virou um ritual, para mim é um ritual, né? E não tem nem o objetivo de evangelizar ninguém, não é né? religioso, né? Não é uma questão religiosa. E eu tenho até a minha playlist, Louvores Marcelo Germano. Dá para colocar o link do minha playlist aí? Dá para colocar card? Dá para colocar assim, colocar card aqui assim? Não, porque é uma playlist do Spotify, né? Não, daí a gente coloca na descrição desse podcast então coloca. A playlist de louvor do Marcelo. Louvores Marcelo Germano, o nome da playlist. A gente colocou os louvores, né? Sim. E também era ritual. O grito de guerra, né? A gente tem o grito de guerra. Sim. O comemoração, a gente comemorou muito. Nossa, batemos bastante, brindamos bastante champanhe, a gente saiu para comer.
bastante espumante, saímos para comer, teve um dia que a gente fez um negócio eu tenho vale refeição e vale alimentação das minhas empresas, não de todas, de uma eu tenho só alimentação, da outra eu tenho refeição, da outra eu tenho refeição e alimentação, enfim, né? Eu não uso porque eu almoço em casa todo dia, então meu vale refeição, em alguns momentos, quando eu olho lá, tem 3 mil de crédito. Aí você lembra um dia, aí um belo de um dia eu cheguei e falei assim, ó, se vocês venderem 130 mil hoje, 100 mil hoje, 100 mil. Se vocês venderem 100 mil hoje, é uma sexta-feira, eu vou dar meu cartão para vocês irem no Outback para a empresa inteira. E aí naquele dia vendeu 135 mil. 135. Né? E aí saiu todo mundo para o Outback, com o meu cartão de vale-refeição, e nem conseguiram gastar tudo. Tinha 3 mil de crédito lá, conseguiram gastar 1.450. Foi, né? Por aí. O time todo. Então, as apostas, né? Vamos fazer bolão, que dia que bate 1 milhão de faturamento, a gente né? faz que dia bolão que faz isso, tudo. Vamos fazer bolão, que horas que vai bater 100 mil seguidores, então tudo isso gera energia, porque você faz o bolão, que horas que vai bater tal coisa, um monte de gente aposta, né? Falando isso, tem que pagar a aposta do bolão do Líder M4. Do Líder M4. Mas ele ainda não está 100% fechado, ainda pode ser que a Ayala ganhe, você já não ganha mais, Marcelo, que você estava a pessoa que ia ganhar. Então tá entre a Ayala e tá entre outra pessoa ali que eu esqueci o nome, mas estão quase, quase confirmando. Isso daí gera uma energia no time, então a gente teve várias coisas de ritual de energia mesmo para a gente fazer, né? Então sempre depois do lançamento, reunir o time, fazer debriefing, fazer grito de guerra antes do sorteio também, né? Premiação com sorteio, né? Uma premiação que todo mundo recebe e alguma coisa que a gente sorteia e ganha quem tiver sorte, né? Se bater a meta. Tudo isso fez gerar a energia que o time precisava. E esse ano daí a nossa meta reajustada, 75% a mais da meta de 100% do ano anterior, a gente bateu no dia 23, né? Que foi semana passada, quarta-feira. Eu estava dirigindo na estrada. Teve um campo de batalha, não, foi uma equipe autogerenciável que saiu só falando sobre essa meta, o João explicando como que estava sendo e tal, então saiu uma equipe autogerenciável falando sobre essa meta que a gente bateu, que foi bem legal. E a gente está a 150 mil reais para alcançar essa meta. Foi muito massa, né? A gente chega num outro patamar, né? Passamos dos 8 dígitos de faturamento anual, né, como empresa, passamos dos 8 dígitos, e aí agora a gente dobra a meta, né? Passar dos 8 dígitos é difícil e a meta para o ano 2021 é dobrar. Exato. Dobrar a meta. E aí, o que eu queria trazer aqui de aprendizado com toda essa história, né? Lógico, estou falando que tem meta. Quando eu falo que tem meta, tem plano de ação, esses planos de ação, eles estão escritos no papel. No começo, a gente usava uma planilha de Excel, né? Hoje, a gente usa uma ferramenta. Eu não gosto de falar o nome de ferramenta. Normalmente as pessoas vão depois perguntar, Marcelo, qual a ferramenta que você usa? Porque o problema não é a ferramenta. A pessoa acha que é a ferramenta que vai resolver o problema. Não. O problema é a atitude e o comportamento de você documentar o plano, acompanhar o plano e toda segunda-feira olhar os prazos, se as pessoas estão entregando no prazo. Toda segunda-feira, vamos lá. Vamos olhar os números, vamos ver os resultados, agora vamos ver todos os planos de ação. Qual plano de ação está no prazo, qual que está no prazo, qual que foi concluído, o que aconteceu quando foi concluído. Esta rotina de fazer isso que vai fazer a diferença. Qual a ferramenta? Pode ser o Excel, pode ser uma outra ferramenta. Então, quando eu falo meta, plano de ação, tem a meta, tem o plano está escrito, a gente acompanha ele toda semana. Se precisar ajustar, a gente ajusta e toda semana a gente vai acompanhando. E aí isso fez com que o que acontecesse? Então, setembro a gente dobrou, outubro a gente veio bem, né? Setembro a gente veio bem, outubro não foi tão bem assim, tão bem no sentido de ficou um pouquinho fora, né? Outubro foi aí novembro quase, né? Novembro ficou bem fora. E aí a gente entra em dezembro precisando fazer um número assim, era um número factível, 1.362.000, né? Era um número factível para fazer, mas ele era um número que não era tão fácil de se fazer, né? Contado pela quantidade de dias úteis também que a gente tinha de oportunidade em dezembro, não era tão simples, né? Não era tão simples fazer. E aí o time veio, deu uma sugestão, você estava de férias ali, né? Eu estava de férias, eu estava já esgotado, né? Mentalmente esgotado, porque esse ano eu trabalhei demais, cara, como eu trabalhei.
Eu tô de férias agora e parei para gravar esse podcast, né? Porque eu acho que o nosso cliente, a gente tem um compromisso com o sucesso do cliente, ele não pode ficar sem o podcast. Sim. E aí você estava de férias e aí o time falou, vamos fazer um lançamento... Semente. É uma metodologia de lançamento. Tá bom, vamos fazer, bolamos ali, reajustamos o plano, estava longe, né? O pessoal do comercial, do marketing, tudo interagindo, a Rete aqui cuidando de todos os detalhes da entrega, né? Rete é minha secretária, cuidando de locação de hotel. Você vê, ó, você fala, vamos fazer um lançamento. Olha o que é o lance da meta, plano de ação e execução. Vamos fazer um lançamento. Pô, você vai fazer um lançamento, você tem que decidir quanto você vai investir, quais criativos vai fazer, que campanha vai fazer, como vai distribuir. Isso sai um plano gigantesco. Tá? Mas isso é só o plano de lançamento. Aí você vai falar, legal, onde vai ser? Aí você tem que cotar o hotel, reservar o hotel, alugar gerador, time de montagem do negócio, time de desmontagem. Verificar, fazer todos os testes. Tem que fazer teste de internet, tem que ter 2 links de internet, tem que contratar 2 links, né? Tem bastante coisa para ser feito o lançamento. Aí vai fazer o lançamento, aí tem que montar todo o script, revisar script, olhar script, preparar PowerPoint, câmera. Aí beleza. Então é todo um plano para fazer uma única coisa, né? Parece que você faz um lançamento, fez. Não, faz um lançamento. Não. Quem é do marketing já vai se identificar com esse momento. E aí a nossa venda não é botão, né? A nossa venda é uma venda por telefone. O cliente, ele liga, ele é atendido, ele passa por uma pré-venda e por uma venda, né? E aí e o time de venda? Peraí, para a gente vender esse número, a quantidade de vendedores que a gente tem, a gente não consegue vender, né? Por mais que a gente faça um lançamento que exploda, como que a gente vai fazer? Aí tem que fazer um outro plano, vamos ajustar o time. Contratamos 2 pré-sales, passamos a Naya para fazer pré-sale e sale, né? A Naya performou muito bem no sale também. Eu não tenho os números finais da Naya, depois eu vou analisar isso daí quando eu voltar de férias, mas ela performou muito bem no negócio. Aí teve que entrar 2 pré-sales, os 2 pré-sales foram treinados no meio do fogo, né? E aí você põe Naya, Murilo e João, ó, com uma agenda lotada, o Rogério ali com o dedo no pulso para fazer eles criar agendamento. Entra o Marcelo Bittencourt, meu xará, entra o José Felipe, agendamento, treinamento rápido, né? Ainda bem que o nosso processo de treinamento que o João preparou, né, e ficou muito bom, graças a Deus, e conseguiu que eles conseguissem ter uma performance rápida. Sim. E aí, além disso, né, a gente não podia contar só com o lançamento, a gente tinha que ter as vendas do Perpétuo, então o time de marketing teve que continuar gerando os leads no Perpétuo para fazer agendamento. Né? Isso, e o Rogério ali, depois a gente foi pegar arquivo morto de lead, né, para ativar arquivo morto de lead, e aí todo mundo ali, todo dia. E uma coisa interessante que aconteceu para a gente bater essa meta, foi que no grupo do WhatsApp, né, tava todo mundo ali, falta tanto, meu Deus, será que vai dar? Estão deixando a gente sonhar. Então essa energia que contagiou o time como um todo, é lógico, tem um prêmio, né, tinha um 15º salário, porque o 14º já estava garantido, que tinha batido a meta do ano, e tinha o 15º se batesse a segunda meta, né. Aí a gente fez o lançamento, fez o Perpétuo, energia, muitos planos de ação, muita execução. Pô, dia 23 de dezembro a gente bate a meta. Fizemos um lançamento onde a gente investiu, num lançamento curto, né, um semente, a gente investiu 50 mil arredondando, né, para faturar 750, e 50 mil de marketing, só de custo de aquisição de clientes, né? Para faturar 750, tráfego, né? Tem todo o custo da entrega, tem outros custos, né? Esse ano ele aconteceu, que foi um ano que, se eu tivesse que falar assim, os principais fatores, foi o preparo que a gente já tinha, né? Fazer essas metas, esses planos de ação, e aí tem coisas que fogem do nosso controle que podem ajudar e atrapalhar. E é lógico que, se o Covid não tivesse vindo, a gente não teria feito esse número. Porque a gente não teria ido para o online, a gente teria continuado no presencial. E a gente, quando fazia presencial, era no máximo 50 pessoas, a gente estava estudando como fazer um lançamento, um treinamento para 200 pessoas, né, 200 pessoas físicas, presencial. A gente ia fazer um de 100 para testar um de 100. A gente já tinha feito um de 130 e um de 300, mas não nosso. Eventos do Conrado Adolfo, né?
que ele vende o nosso evento e a gente entrega. E aí a gente estava pensando em começar a fazer essa estrutura. Então, o Covid ele foi uma variável que gritou, né? A pandemia, o lockdown, a mudança de comportamento foi uma variável que gritou no nosso número. Eu posso dizer aqui categoricamente que a gente não teria feito este número se não tivesse vindo a pandemia. Sim, mas eu acho que é muito interessante a gente ressaltar aqui a questão em termos de aprendizados, né? Os aprendizados que a gente tirou do ano é entender que a gente também pode acabar com causas empresas de forma online. Que a gente não precisa do presencial, que era querendo ou não, era a crença que a gente tinha até então também, né? E quando a gente entendeu que, quanto resultado a gente gerou nesse ano, desde as turmas de junho, que foi online, de setembro, de novembro, nossa, a gente acabou com o caos de muitas empresas de forma online. Eu entrevistei, eu acho que pelo menos 50 comandantes que participaram das turmas online, né? Tentar no meu perfil do Instagram lá tem 50 entrevistas, pelo menos 50 entrevistas. Eu não tenho número, a gente tinha que pegar os números, né? Pessoas que começaram no online, tiveram resultado no online e a gente fez estudo de caso deles nas lives de terça-feira. Bom, enfim. E aprendizados? Uma coisa, um aprendizado, né? Que a crise é uma oportunidade. Então, no meio de uma pandemia que foi uma crise, para a gente gerar uma oportunidade. E aí, talvez, quem está ouvindo a gente pode falar, mas é porque você faz isso, é porque você faz aquilo, é porque isso, porque aquilo. Olha, eu vi todos os segmentos crescerem, né? Eu vi muitos segmentos sofrerem, né? Tem segmentos, bares, né? Bares que funcionam à noite, bares, restaurantes, foram severamente impactados. Quem tem um produto entregável, com delivery, não sofreu tanto, até cresceu, né? Quem tem um produto entregável, né? Agora, por exemplo, o bar, né? A balada, esse tipo de coisa, e você sabe que bares noturnos e restaurantes geram muito emprego no Brasil e no mundo, né? Esses sofreram muito. Você não consegue fazer um bar, um coquetel online, né? O cara, ele vai para ir no bar, porque quer ver pessoas, esse tipo de coisa. Então, alguns segmentos sofreram. Mas eu queria também aproveitar para falar assim, que no meio dessa crise toda gerou-se muitas oportunidades. E o cara que é empresário, ele tem que estar pronto para se adaptar, ele tem que entender o mercado, se o mercado não permite que ele tenha resiliência, porque o que é ter resiliência, né? É olhar para o meu mercado e falar, esse mercado vai deixar eu ganhar dinheiro. Se vai deixar ganhar dinheiro, eu aprendi isso com o Carlos Wizard, ele falou, até onde vai a resiliência do empreendedor? Ele falou, a resiliência do empreendedor vai até onde o mercado permite ele ganhar dinheiro. Se o mercado não permite você ganhar dinheiro, não dá para ter muita resiliência, né? É melhor você partir para outra. Então, eu queria que, não é partir para outra necessariamente, mas você pode olhar para o teu modelo de negócio e falar, cara, deste jeito aqui não está funcionando, qual é a oportunidade que tem aqui que eu não estou enxergando que eu preciso aproveitar? Então, eu vi muitas pessoas aproveitando oportunidades no meio de uma crise, vi muitas pessoas sofrendo também, né? Faz parte do jogo, tem muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas aprendendo. Então, se eu tivesse que listar aqui, vou listar aqui de cabeça, assim, né, no improviso, Aline, os grandes aprendizados. É que na crise existem oportunidades. Na crise existem ameaças e oportunidades, e você tem que estar preparado. Sorte, né, um aprendizado, eu acho que a gente deu sorte, mas a gente deu sorte porque ela bateu na nossa porta e falou, oi, estou batendo na tua porta, você abre para mim? A gente falou, opa, entra, né? Mas tua casa está arrumada para me receber? Tá arrumada. Então, eles entraram. Então, a sorte é quando a oportunidade bate na tua porta e você está preparado. Então, esse foi um aprendizado que a gente teve, né? É lógico que no meio do caminho teve muitos erros que a gente teve que aprender, coisas que a gente planejou que não aconteceram, né? Mas eu tive um aprendizado muito legal do time, né? É o time olhar e falar, vamos fazer isso para atingir aquele resultado. Saiu muitas coisas do time, porque como a gente trabalhou bastante a questão da cultura, essa questão da energia, essa questão do foco, a gente já tem uma cultura de meta, né? Nossa empresa é uma empresa que é cultura de meta mensal, semanal, diária, anual, né? Já é uma cultura de meta. Então, o time trazer sugestões para a meta foi um grande aprendizado. Crenças limitantes, eu tive que trabalhar minhas crenças limitantes, eu vou ter que trabalhar sempre minhas crenças limitantes. Você que é dono de empresa, se você não cresce mais, é porque tuas crenças estão te limitando, tá? Assim como eu não cresço mais porque as minhas crenças estão me limitando, né? Eu falo que quando chegou em maio, eu olhei e falei, daqui a pouco esses caras não vão estar performando na minha crença.
né? Por quê? Porque eu estava com uma crença de que não ia funcionar. E aí, na verdade, não foi nem que eu mudei minha crença, foi o que eu falei, cara, eu vou desafiar minha crença, né? Vou fazer o lançamento e vou fazer, e aí quando você faz e dá certo, você entra na energia, você esquece que aquela crença... Você vai com medo mesmo, né? Esqueceu aquela crença, e aí a gente foi e gerou energia, né? Sim. Eu tive um aprendizado, Aline, teve um momento que a gente estava na dúvida e a gente foi fazer o lançamento de maio. No lançamento de maio, eu estava um pouco conservador, mas aí teve uma reflexão boa que eu fiz naquele lançamento de maio, que foi sobre o investimento. Você lembra que você estava com medo de fazer um investimento? Sim, que a gente ia fazer... A gente tinha feito o lançamento em janeiro e tinha investido fevereiro. fevereiro. Tinha investido R$6.000. E aí, se a gente ia fazer um lançamento, ia investir 15. Você lembra disso? O que pra gente, em maio, a gente ia investir 15. O que pra gente era mais do que o dobro do que a gente tinha investido. E aí eu sentei e falei com você, eu falei, Aline, vamos pôr 50? Não, porque eu não confio, porque o time é novo, porque o cara que vai pegar o nosso marketing ainda não sabe colocar muito dinheiro. Eu falei, vamos colocar mais dinheiro. E você queria colocar 15, eu falei 50, enfim. Né? Você lembra disso ou não? Tá eu lembro, na verdade, que para mim ficou mais marcado foi a questão de vender direto ou vender com vendedores. Isso para mim foi o que ficou mais marcado. Isso também ficou marcado. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando foi o seguinte, eu falei, cara, não é possível. A quantidade de conteúdo que a gente gerou, a quantidade de seguidores que a gente conseguiu, a quantidade de impacto que a gente criou, não é possível que se a gente investir 50 mil, a gente não retorna pelo menos o que a gente fez em fevereiro, que era 215 mil reais. E eu achava que investir 50 para retornar 200 valeria a pena. A gente não teve coragem suficiente de investir 50, a gente investiu 35, né? E aí teve 35 de ROI. A gente investiu 33 mil. 1.150.000. 110. 1.100 e poucos mil reais, né? E para 2021, a gente pode compartilhar quais serão as nossas prioridades? Bom, três prioridades em 2021. 3 prioridades. Primeira prioridade número 1, plataforma, né? A gente vai criar aqui uma nova leitura do nosso modelo de negócio. Então, como a gente está no online, a experiência do cliente no online ela tem que ser a melhor possível. Para isso, a gente está contratando uma plataforma onde ele vai ter a melhor experiência possível. Não só ele, como todos os funcionários. Essa plataforma ela vai ser a base para a gente criar a Universidade Corporativa da Pequena e Média Empresa. Vou explicar o que é uma universidade corporativa. Quando você tem uma empresa, você precisa formar líderes, ou as habilidades que você precisa para que a tua empresa atinja os resultados, das grandes empresas que elas fazem. Ao invés de ficar mandando as pessoas para um monte de universidade, ela monta uma universidade dentro da empresa e aí foca em treinar as pessoas para performar e atingir os resultados que quer. Isso começou com a GE acho que foi a primeira universidade corporativa do mundo, em Crotonville, e depois grandes empresas fizeram isso e seguiram o modelo, né? Só que o pequeno empresário não tem condições de montar uma universidade dentro da própria empresa, né? E a gente hoje encontrou um meio de fazer isso para ele. Ele vai poder ter uma universidade para formar todos os funcionários dele dentro de casa, podendo acompanhar, ver nota, ver desempenho, ver evolução, esse tipo de coisa. Para isso que a gente está focando nessa plataforma, que é o nosso grande projeto de longo prazo, plataforma. Aí, além da plataforma, a gente tem um outro foco, a gente mantém, né, além da plataforma, a gente mantém o foco no time, né? A gente mantém bastante o foco no time. A gente como tu falou, né? Sempre vai ser uma prioridade nossa trabalhar o time, né? Provavelmente ele nunca vai sair. Sempre vai ser uma prioridade, tá? E falar em time é muito plano de ação. É muito plano de ação. É contratar, é integrar, é desenvolver, é plano de carreira, é PDI, né? É PDI, salário. É entender cargos e salários, é entender novas habilidades, é entender o que eu faço para atrair os melhores no mercado, é entender retenção, por exemplo. Você tem um funcionário que performa muito bem. Você tem um risco de retenção. O cara que performa muito bem, o mercado vem atrás para te levar. Você tem um alto risco de retenção, você tem que ter um plano para esse alto risco de retenção. Porque do mesmo jeito, todo mundo quer ter um funcionário nota 1000 que performa muito, tá? Só que quando você tem esse funcionário, você tem um risco de retenção, então você tem que ter plano para isso. Então, o plano do time, né? E no nosso caso, o plano do time é, para fazer o que a gente quer fazer, a gente não tem as habilidades que a gente precisa, e nós sabemos disso, né? Isso que é o bom, a gente sabe. Então, para isso, a gente tem que desenvolver essas habilidades. Para desenvolver essas habilidades, eu preciso contratar essas habilidades.
Então, esse plano ele é muito longo, né? A gente está pensando agora em designer instrucional, né? Tem até uns nomes que a gente nem conhecia, né? Designer instrucional, a gente pensava em diretor pedagógico, nem é mais diretor pedagógico. Então, tem muitas habilidades que a gente vai ter que trazer para dentro de casa para chegar lá, tá? E aí o terceiro é portfólio, né? Então, primeiro plataforma, segundo time, terceiro portfólio. Nosso portfólio de produto, e a gente tem muitos produtos voltados para o dono da empresa. Começamos a ter agora um produto voltado para o dono de empresa desenvolver líderes na empresa, porque eu falo que a atividade mais importante de um dono de empresa é desenvolver líderes, né? E aí a gente tem um treinamento para desenvolver os líderes dentro da empresa, uma mentoria. Sim, né? E além até da questão dos produtos, é reprecificação de produtos, né? Que a gente já começou a reprecificar agora em janeiro, agora a gente já entra com um novo preço, um novo investimento de imersão. Então a gente está fazendo todo esse trabalho que está dentro da prioridade de portfólio, né? Está dentro da prioridade de portfólio, precificação, definição de produtos, entender as necessidades do cliente, né? Aí usa a plataforma para poder entregar, mas você tem que ter tudo. As empresas têm necessidade de RH, então tem que ter um produto de RH. As empresas têm necessidade de DP, tem que ter processos de portfólio para DP. As empresas que precisam desenvolver o comercial, tem que ter portfólio de produto comercial. As empresas precisam desenvolver marketing, tem que ter portfólio para o produto marketing, tudo dentro da plataforma, né? E para isso, contratar o profissional, a gente pode contratar professores ou a gente pode contratar o skin in the game, né? Skin in the game é quem faz, né? Porque uma coisa é quem ensina, outra coisa é quem faz. Quem dá papel no jogo, né? E faço, né? Hoje eu ensino e faço. Então, no dia a dia eu toco minhas empresas, estou fazendo as coisas acontecer e estou ensinando, né? Eu acho que esse é o melhor meio. Tem gente que só ensina, não tem nada de errado com as pessoas que só ensinam. Em alguns momentos a gente vai ter pessoas que só ensinam, a gente tem que tomar decisões, né? Ensinam porque conhece teoricamente ou, sei lá, né, de estudo, dominam um assunto, mas efetivamente no dia a dia não é a função dela. Então, eventualmente, a gente vai ter esses tipos de profissionais, mas a gente vai dar sempre preferência para quem está no skin the game. É a pessoa que ela ensina, porque ela tem um vasto conhecimento sobre o assunto, mas ela está no dia a dia. Então, o cara que vai dar aula sobre comercial, sobre vendas, é o cara que está ou tocando o time comercial, ou o cara que está vendendo, ou vendendo visitando, ou vendendo por telefone, né? Então, a gente tem todo este trabalho de fazer isso. Então, isso vai ser portfólio de produto para comercial, vai ser portfólio de produto para marketing, portfólio de produto para contratação, toda a parte de RH, portfólio de produto para toda a parte de gestão, processos, portfólio de produto para desenvolvimento pessoal, portfólio de produto para liderança, portfólio de produto para finanças, né? Finanças. Aí finanças envolve uma série de coisas, né? Quando a gente pensa em finanças, envolve muita coisa na finanças, desde gestão de estoque, compra, venda, prazo, né? Então, a gente vai desenvolver portfólios, né? Então, essa grade não está pronta ainda, mas é o nosso grande desafio para os próximos 5 anos. Sim. Então, em cima disso, é meta, plano de ação, execução, construir time. E eu acho que a gente vai ter um 2021 cheio de desafio, né? Muito trabalho. 2020 foi um ano foda, comandante. Olha, eu gosto de dizer, a minha avaliação do ano 2020, ele foi um ano atípico, né? É muito difícil os sentimentos. Minha mãe quase morreu de Covid, minha mãe pegou Covid, ficou entubada, ficou 30 dias na UTI, 29 dias na UTI, ficou 9 dias entubada, e em algum momento eu pensei que eu ia perder minha mãe. Tá? Em algum momento eu pensei que eu ia perder minha mãe. Quando a gente tem a morte passando muito perto da gente, a gente entende que no Brasil morreram 190 mil pessoas, né? Já morreram 190 mil pessoas. Eu acho que isso é muito atípico, isso para mim é um negócio que faz com que esse ano seja um ano diferente de todos os anos. Um ano onde a gente não podia abraçar as pessoas, um ano onde a gente não pode apertar a mão das pessoas, um ano onde a gente não pode beijar, ainda não pode beijar as pessoas, né? Eventualmente a gente comete uma irresponsabilidade, abraça alguém, beija alguém, não sei o quê, mas é um ano que a gente tem que cuidar dessas coisas. Então ele é um ano muito atípico por esse ponto de vista, pelo ponto de vista da humanidade em si. Ele foi um ano, né, que a gente olha para o ser humano, e tem horas que a gente olha para o ser humano e se decepciona, tem horas que a gente olha para o ser humano e a gente entende a força do ser humano de estar ali, né, na última, que era o caso da minha mãe, e ela venceu essa batalha. Então a gente vê a magia e a força do ser humano, mas também a gente vê, né, a irresponsabilidade com que o ser humano lida com algumas coisas, né? Eu não vou nem falar de autoridades, porque não é o foco, nosso foco é gestão, né?
Então ele é um ano atípico, mas pelo ponto de vista empresarial, né, pelo ponto de vista empresarial, foi um ano de muito aprendizado, um ano a gente cresceu bastante, mais do que a gente precisava, a gente aprendeu bastante, a gente mudou a vida de muitas pessoas, muitos empresários chegaram com a gente com muitos problemas e saíram com problemas menores, com problemas resolvidos, ou com um caminho para a solução, né? Tanto os que pagaram quanto os que não pagaram, acompanhando o podcast. Então, eu posso dizer que foi um ano atípico. Ele foi por um lado, mas ele foi um ano de muitas reflexões, né? Onde a gente vai valorizar o abraço, onde a gente vai quando puder abraçar de novo, né? Eu acredito que a gente ainda vai usar máscara por 2 anos, mesmo com vacina. Eu acredito que a gente ainda vai andar assim na máscara, né? Quem diria que a gente ia entrar num banco com uma máscara, né? Quem diria que um dia você ia entrar num banco com uma máscara aí, né? Então, 2020 foi um ano atípico, né? Então, atípico não quer dizer que foi bom, que foi ruim, quer dizer que você tem várias maneiras de você analisar. Profissionalmente foi muito bom, financeiramente foi muito bom, mas eu cheguei no final do ano um pouquinho sobrecarregado, né? Eu trabalhei demais esse ano, demais, cheguei um pouquinho sobrecarregado, mas chego em condições de tirar férias, né? Então estou de férias agora, estou curtindo minhas férias, chego em condições de tirar umas boas férias, né? E para voltar ano que vem, assim, com a corda toda, energizado, porque a gente bateu uma baita meta, né? Bateu uma baita meta. Então foi um ano de vitória, né? Foi um ano de vitória. Graças a Deus foi um ano de vitórias, mas enfim, atípico. Top. E para você, Aline, como foi 2020? Para mim foi um ano que mais me tirou da zona de conforto. Não mais me tirou da zona de conforto, é difícil falar isso, né? Porque eu acho que todo ano sempre tem alguma areinha, né, entrando para tirar da zona de conforto, mas esse foi um ano que aprendi muito, assim, emocionalmente falando. Ainda mais foi o ano que a equipe mais cresceu, né? Então, o meu desafio, falando da Aline em si, cresceu muito. Nossa, se eu listar todos os desafios que eu passei esse ano, em termos de organização do time, da gestão do dia a dia, de liderança mesmo, de lidar com as emoções das pessoas, entender as minhas emoções também, crescimento de vida, né? A vida mudou, né? A vida mudou. Você entrou no ano de um jeito, né? Entrei no ano de um jeito, tô terminando o ano de casa nova. Você fez 2 mudanças, né? Esse ano. Eu me mudei ano passado, foi finalzinho do ano passado que eu me mudei, então eu comecei o ano já num apartamento novo, agora eu tô no apartamento novo de novo, então assim, foi um ano de muito crescimento, que eu agradeço muito esse ano, assim, muito, mas foi um ano bem desafiador, eu diria, emocionalmente, principalmente emocionalmente falando, que eu acho que o que foi mais difícil esse ano foi lidar com as emoções, as minhas e das pessoas, né? Ainda mais quando a gente fala de liderança, você tem uma responsabilidade sobre as emoções das outras pessoas. Então foi um ano assim que eu aprendi demais. Então sou muito grata pelo aprendizado que eu tive esse ano e por tudo que eu digo, né, que o universo jogou para mim para aprender. Então, e o resultado veio, né? O resultado veio, então isso que deixa a gente, na verdade, mais feliz, né, por ter traçado as metas e alcançado essas metas com louvor, com maestria. Olha que interessante, Aline, né? Eu acho que todo mundo quer melhorar de vida, né? O empresário, o colaborador do empresário. Eu acho que a gente, quando monta empresa, a gente quer melhorar a nossa vida, mas a vida das pessoas que trabalham com a gente também. Não faz sentido a gente melhorar a nossa vida, né? E eu percebo que eu venho cumprindo esse papel desde quando eu comecei, né? Então, você vê, são 20 e tantos anos, desde 1996, 25 anos de campo de batalha, né? Bastante gente, depende das empresas que a gente criou, tem muito funcionário, né? E muitos cresceram nesses 25 anos, né? Cresceram. No final do dia, todo empresário que está assistindo a gente, ele quer ter mais qualidade de vida, quer ter mais dinheiro, mas ele também quer gerar uma condição confortável para a pessoa que trabalha para ele, para as pessoas que trabalham para ele, né? Ele também tem esse objetivo. E eu fico feliz de ver esse teu crescimento, né? De crescimento pessoal, profissional, aumenta, não é só uma questão de aumentou o salário, né? Aumentou suas habilidades, aumentou suas capacidades, é uma consequência, né? Sua possibilidade de gerar resultado, e todo mundo ganha, né? Então a empresa ganha, o colaborador ganha, a vida melhora, a vida do empresário melhora, a vida do colaborador melhora. Eu acho que a vida dos nossos reagentes, de uma maneira geral, melhoraram esse ano, né? É que melhora até, fazendo até um gancho com um episódio do Wendel, que foi o podcast da semana passada, que a gente gravou com ele.
nesse episódio ele falou do quanto as pessoas que estão ao redor podem mudar as nossas crenças, né? Uma pessoa que a gente falou, uma frase que a pessoa falou pra gente, uma coisa que a gente ouviu, o fato de ter visitado alguém, qualquer coisa assim, quanto isso pode impactar na mudança das nossas crenças. Então, eu acho que a oportunidade que os EAGênios têm de estar dentro do EAG é uma oportunidade muito grande de mudar crenças, de evoluir, não só financeiramente, mas de vida mesmo, de evoluir as crenças, evoluir os aprendizados. E é isso que eu fico sempre pensando, né? Que é essa oportunidade que a gente dá para os funcionários das empresas que a gente ensina, né? Para os funcionários, os donos das empresas que a gente ensina. O quanto, se a gente consegue impactar, acabar com o caos dessas empresas, esses funcionários, eles vão ter a mesma oportunidade que nós, EAGênios, temos. Então, eu acho que essa é uma missão, assim, gigantesca em termos de impacto que a gente pode gerar. Não é só crescimento de vida, crescimento de tudo, é crescimento de ser humano, assim. Eu posso dizer que, nossa, a minha vida depois que eu entrei no EAG, nesses 2 anos e meio, mudou radicalmente, assim, radicalmente mesmo, pelas pessoas que eu conheci dentro do EAG. Então, isso que eu quero que os outros comandantes tenham. Fico feliz, né? E a gente está conhecendo muita gente legal. Então, eu queria terminar aqui, Aline, agradecendo todo mundo que segue a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Instagram do Marcelo Germano, no Instagram do Empresa Autogerenciável. No meu, eu estou com 140 mil seguidores, eu nem sei quantos seguidores a gente está no do EAG. Acho que está com 87. 87. Isso. Queria agradecer todos vocês, queria agradecer todos os clientes que confiaram na gente, que de uma maneira ou de outra adquiriram os nossos produtos e tiveram benefícios ao adquirir nossos produtos e nossos serviços. Tá? Sem vocês nada disso seria possível. Gostaria de agradecer, inclusive, os colaboradores de todos esses comandantes que adquiriram nossos produtos, e mesmo quem não consumiu o nosso produto, que ouve, que consome, que aplica, que melhora a vida, né? Eu também agradeço a todos vocês, falar que vocês ajudaram a fazer o nosso ano, um ano excepcional, e ano que vem a gente vai fazer a nossa parte para ajudar vocês a fazerem um ano mais excepcional ainda. Perfeito, é isso aí. É isso? É isso, comandante. Então tá. Então, feliz ano novo! Falou! Valeu!